Eu tinha uma amiga que na verdade era minha hater. Vou contar essa história pra vocês agora. Ai, Thalita, por que você tá contando isso? Pra se vitimizar? Não, pra você não ser tapada que nem eu, tá bom? Desculpem meus olhos inchados, eu passei 2 horas chorando ontem de noite na terapia e eu fui dormir e acordei assim, parece que eu tive uma reação alérgica. Essa amiga em questão era uma pessoa que eu compartilhava muito das minhas situações de vida, minhas frustrações, como eu tava me sentindo. Nos aproximamos por alguns motivos e eu confidenciava muitas coisas pra ela. Ela também confidenciava pra mim, mas não tanto quanto eu. Eu só descobri que essa pessoa era minha hater uns 5 anos depois, por estar muito terapeutizada. Comecei a perceber que quanto mais autoestima eu tinha, quanto mais eu me posicionava em certas situações, mais ela tentava me detonar. Vou dar alguns exemplos de situações que muito tempo depois eu percebi que na verdade era ela sendo mean girl comigo. Quem me acompanha aqui sabe que eu adoro fazer mesa aposta. E essa pessoa vinha na minha casa e ficava falando mal do jeito que eu recepcionava as pessoas. Falava que eu me esforçava demais pra fazer a mesa, que não tinha necessidade daquilo. Quando ela viu que isso não me afetava, que eu só tava explicando que era algo que eu gostava de fazer, que me dava prazer, ela começou a dizer que as pessoas se sentiam desconfortáveis por causa da mesa que eu colocava. Eu também tinha o costume de sempre não querer fazer coisas que eu sugeria. Só que se 5 minutos depois outra pessoa convidasse, mesmo que ela não fosse muito próxima dessa pessoa, ela aceitava. Sempre que era comigo, ela ia detonar aquela situação. Essa pessoa costumava fazer comentários frequentes de que não sabia como meu marido me aturava. Daí soltava aquela risadinha depois, sabe? Tipo, não sei como é que ele te atura, sabe? Lembro uma vez também que eu cheguei na casa dessa pessoa muito feliz. Eu havia comprado um kit de coisinhas de skincare que ela já havia comentado e tinha interesse em provar. E eu, tapada, fui lá, comprei, me dediquei, montei um pacote bonito. Eu cheguei na casa dela, entreguei pra ela. Ela abriu na minha frente, olhou pro marido dela e começou a rir. E aí eu perguntei, por que tu tá rindo? Daí ela olhou pro marido dela, riu mais ainda e falou, não, nada. Uma outra vez também que eu tava numa roda de pessoas conversando sobre terapia e de como eu tinha mudado algumas percepções da vida. Ela chegou na roda, interrompeu e largou. Nossa, a Thalita é uma pessoa insuportável. Tá um pouco melhor agora, mas era insuportável. Aí talvez vocês pensem, ai, talvez ela tava de saco cheio de ti. Não, gente. Desde que eu comecei a ficar um pouco mais íntima dela, ela fazia isso comigo. Usava as minhas fraquezas contra mim mesma, só que de uma forma muito sutil. A grande culpa disso, obviamente, é minha, porque eu tinha uma autoestima muito baixa e quando ela pisava em mim, eu pisava mais ainda. Eu não reagia ao que ela estava fazendo, mas eu ia pra casa e ficava horas pensando sobre como eu era uma pessoa ruim, como eu era uma pessoa difícil de conviver. Eu tava facilitando todo o trabalho pra ela. Mas isso não exclui o fato de que ela estava sendo extremamente mean girl. Porque com 30 anos na cara, se você não gosta de alguém, simplesmente se afasta dessa pessoa, né? Em toda essa jornada eu aprendi é que quanto mais forte você fica, quanto mais você consegue se impor ou ser honesta sobre os seus sentimentos, mais as pessoas vão te considerar uma pessoa difícil. Comecem a prestar atenção nas pessoas que estão em volta de vocês. Se livrem o quanto antes dessas amigas que são, na verdade, haters.